todos. Boa tarde a todos, todas. Mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Agradecer aos colegas pelo atendimento. Muito obrigado. E nesse momento, na proteção de Deus, nós declaramos aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa do biênio 2021-2022, de forma remota, conforme regimento interno dessa casa. Nós gostaríamos de pedir a Vinícius para passar aqui o livro de presença. Obrigado, Vinícius. Nós, nesse momento, passaremos aí pela secretária Thelma, passaremos a fazer a chamada, ok? Importante que o vereador responda com a presença, beleza? Pois não, secretária. Boa tarde a todos. Amarildo Santos Lima. Presente. Carlos Henrique Silva Marques. Presente. Edelson Oliveira Silva. Presente. Greison Roberto Soares Mesquita. Presente. José Hélio Mesquita. Presente. Juscerlando Hermínio Pereira. Presente. Manuel Miron Matos. Presente. Ronaldo de Souza. Presente. Thelma Silva Xavier e Silva. Presente. Valmir Almeida Silva. Presente. Zaqueu Alves de Souza. Presente. Que bom, né, colega? Que bom que nós temos a presença de 100% para uma votação de grande importância. E eu agradeço os colegas pela presença justamente porque foi algo que foi necessário. Houve uma falta de interpretação, inclusive pelo setor, por um dos setores da prefeitura, do executivo, onde até então entendiam que essa votação seria até final de julho, né? Por conta disso, a gente fez uma promessa aos colegas de que viria alguém, né, para falar algo no que diz respeito a algo tão importante, né? Que principalmente os vereadores também há mais tempo nessa casa já sabem que todos os anos passa por aqui essa mesma lei, mas que sempre é cobrado a presença de alguém antes. E, na verdade, eu até que achei que fosse final de julho mesmo. Por conta dos outros anos, a gente ter o recesso junino, sempre votava antes. E eu achei que fosse em julho. E aí, depois, conversando com o advogado, ele aí nos orientou e a gente viu a necessidade, porque a sessão de amanhã a gente pensou em fazer de forma presencial, pela quantidade de coisas que tinha e um pouco de dificuldade que estava tendo em debate através da sessão remota. E aí nós entendemos e achamos por bem retornarmos, se Deus assim nos permitir, de amanhã a 8, de forma presencial, com as nossas portas abertas. Isso é uma sugestão, mas os colegas também poderão
aí no decorrer da semana falar. Claro que hoje não, né? Porque hoje só tem um objetivo, só estou aqui explicando o porquê que essa sessão não foi anunciada antes, justamente, como eu disse, achando que fosse em julho o final, mas temos que aprovar até 30 de junho agora, que é algo de suma importância, iniciativa do Executivo, mas a obrigação, a responsabilidade é nossa, é dessa casa, entregarmos até, no mínimo, 48 horas antes do dia 30, pelo menos para os trânsitos legais do Executivo. Por isso que a gente fez essa sessão de forma, assim, bem extraordinária mesmo. Então, agradeço a presença maciça de todos os colegas, quando, nesse momento, nós entramos na única pauta, que é justamente a ordem do dia, que é essa aprovação de suma importância da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. A secretária Thelma poderá fazer aí a leitura e depois, e logo após, algumas colocações e alguns debates dos colegas. Boa tarde, colegas. Também quero, agradecer a presença de todos. Vamos lá. Deliberação do processo legislativo de número 12 de 2021, projeto de lei número 12 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. Ok, secretária, muito obrigado. Nesse momento, gostaria de pedir aqui à secretária para fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nós temos 3 pareceres que é interessantíssimo ler. É interessante que os vereadores possam estar aí atentos, né, para servir até como uma questão de alguma participação no debate. Beleza. Parecer. Projeto de diretrizes, de lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2022, número 12 de 2021, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Relatório. Venha a esta comissão para exame, nos termos do artigo 68, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o projeto de lei do Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 no município de Piatã, Bahia. Análise do projeto de lei. Preliminarmente, cabe mencionar que a matéria está adstrita ao campo da competência privativa do Executivo, nos termos da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica deste município e do Regimento Interno desta Casa de Leis. Materialmente, não vislumbramos inconstitucionalidades ou vícios de juridicidade no projeto de lei sobre exame. O projeto versa sobre a matéria de competência privativa do prefeito do município, em face do que dispõe o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 90 e 183, da Lei Orgânica Municipal. Colhe-se o comando incerto na Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: primeiro, o plano plurianual; segundo, as diretrizes orçamentárias; terceiro, os orçamentos anuais. Não destoa a lei orgânica. Artigo 183. São leis de iniciativa do Poder Executivo as que estabelecerão: inciso 2, as diretrizes orçamentárias. Quarto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades para a administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Da análise, constam que as ações prioritárias e as respectivas metas da administração pública municipal
para o exercício de 2022 estão em conformidade com o PPA. Portanto, entende a Comissão de Finanças e Orçamentos que a matéria merece o apoio desta edilidade. Observa-se o seguinte: o projeto de lei de número 4 de 2021, que dispõe sobre a LDO, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Piatã, para o exercício de 2022, elaborada na forma do disposto da Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado da Bahia e a Lei Orgânica Municipal de Piatã, estabelece metas e prioridades da administração pública municipal. Para o exercício financeiro de 2022, está em total consonância com o prevê e os comandos constitucionais. Terceiro, o voto. Diante do exposto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação decide pelo parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 no município de Piatã e da outras providências. Piatã, Bahia, 28 de junho de 2021. Relator, Greison Roberto Soares Mesquita. Tá aqui. Obrigado, secretária. Nós ouviremos agora a leitura do segundo parecer da outra comissão e logo após iremos ouvir o parecer jurídico. Parecer, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2022, número 12 de 2021, da Comissão de Finanças e Orçamento e Contas sobre o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 no município de Piatã, Bahia e da outras providências. Primeiro, relatório. Venha a esta comissão para exame nos termos do artigo 68, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o projeto de lei do Executivo Municipal que visa estabelecer as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 no município de Piatã, Bahia. A LDO é um instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo, primeiro, o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA, que foram priorizadas no PPA. Em trabalho conjunto com a assessoria jurídica, observou-se a viabilidade técnica da matéria. Segundo, análise do projeto de lei. Preliminariamente, cabe mencionar que a matéria está adstrita ao campo da competência privativa do Executivo, nos termos da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica deste município e do regimento interno desta Casa de Leis. Materialmente, não vislumbramos inconstitucionalidades ou vícios de juridicidade no projeto de lei sob exame. Com efeito, cumpre expor que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é objeto de apreciação e aprovação anualmente por esta Casa Legislativa, haja vista tratar de ser lei temporária que vigora por apenas um exercício. Vale dizer ainda que o referido projeto de lei acatou os requisitos do artigo 22 da Lei de número 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vejamos o que diz a Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. Ainda no inciso 2º diz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Nessa mesma linha, é a Lei Orgânica do Município de Piatã, no artigo 183, diz: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades para a administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Da análise, constam que as ações prioritárias e as respectivas metas da administração pública municipal para o exercício de 2022 estão em conformidade com o PPA. Portanto, entende a Comissão de Finanças e Orçamento que a matéria merece o apoio desta edilidade. Observando-se o seguinte, o projeto de lei de número 12 de 2021, que dispõe sobre a LDO as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Piatã para o exercício de 2022, elaborado na forma do disposto da Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado da Bahia e da Lei Orgânica do Município de Piatã, estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022. Nele têm sido definidos os objetivos do governo municipal, utilizando os recursos municipais para o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade piataense, além de estabelecer as orientações para a elaboração, acompanhamento e controle da Lei Orçamentária Municipal. Dessa forma, o projeto de lei cumpre todos os requisitos impostos pela legislação pátria, a revelar sua legalidade. Voto. Diante do exposto, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas decide pelo parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Piatã, 28 de junho de 2021. Relator é Delson Oliveira Silva, também está aqui. Obrigado, secretário. Obrigado pela leitura. Ouvimos aí as duas leituras dos dois pareceres, ambos favoráveis ao projeto. E ouviremos agora o parecer jurídico. Parecer jurídico. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias número 12 de 2021. Exercício 2022. Interessado, Câmara Municipal de Piatã, Bahia. Ementa, Direito Constitucional, Direito Financeiro, Lei de Diretrizes Orçamentária, Exercício 2022, Constitucionalidade e Legalidade. Relatório. For encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para a emissão de parecer o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de número 12 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 no município de Piatã e da outras providências. É o sucinto relatório. Passe-se a análise jurídica. Fundamentos. Inicialmente, cabe trazer à lume as lições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: primeiro, o plano plurianual; segundo, as diretrizes orçamentárias; terceiro, orçamentos anuais. Inciso 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais em fomento. Em igual sentido, e em nome do princípio da simetria
A Lei Orgânica do município de Piatã prevê em idêntica redação o seguinte, no artigo 183, inciso 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades para a administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Necessário se faz salientar o que diz o regimento interno desta Casa Legislativa. Artigo 128, inciso 1º. São de iniciativa privativa do prefeito municipal os projetos de leis que disponham sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Com efeito, o projeto versa sobre a matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1, da Constituição da República e no artigo 183, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de preposição de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o artigo supracitado da Lei Orgânica Municipal. É dizer que, sobre a competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina pela regularidade formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. Ademais, conforme se observa o projeto de lei em tela, o mesmo se adequa aos requisitos constantes no artigo 22 da Lei nº 4.320, de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos das Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á, primeiro, mensagem que conterá exposição circunstância da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada flutualmente, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante do orçamento do capital. Segundo, projeto de lei de orçamento. Terceiro, tabelas explicativas das quais, além das estimativas da receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. Letra A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores, aquele em que se elaborou a proposta. Letra B, a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. Letra C, a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. Letra D, a despesa realizada no exercício imediatamente anterior. Letra E, a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. E F, a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. Aí, no inciso 4º, especificação dos programas especiais de trabalho custeado por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa de custo e obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Nessa mesma linha é a lição da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto de número 165 da Constituição e, primeiro, disporá também sobre, letra A, equilíbrio entre receitas e despesas. Letra B, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2
deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2, né, do artigo 31. Letra E, letra no caso C aqui. Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos. E letra D, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Ainda é de todo oportuno trazer à baila, a comando incerto no artigo 32, a legislação acima citada. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária nos prazos fixados nas constituições ou na lei orgânica do município, o Poder Legislativo considerará como proposta de lei orçamentária, de orçamento vigente. Deve ressaltar que o referido projeto de lei, quanto à data de sua apresentação e envio ao Legislativo, se adequa à lei orgânica do município de Piatã. Artigo 192. Os projetos de lei orçamentária que trata dessa lei orgânica deverão obedecer os seguintes prazos para encaminhamentos e apreciação. Primeiro, para o primeiro ano da nova legislatura. Segundo, as diretrizes orçamentárias com entrada até 15 de abril e devolução até 30 de junho do mesmo ano. Nesta esteira, cabe mencionar que, segundo Raisson Leite, quanto à devolução do projeto para a sessão do Executivo, a Constituinte foi rigoroso, pois previu, no artigo 57 da Constituição Federal, que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, não haverá recesso sem a aprovação da LDO. Por fim, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas, para o respectivo parecer. Conclusão. Ante o explanado, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, a Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 no município de Piatã, Bahia. É o parecer, salvo o melhor juízo, Piatã, Bahia, 28 de junho de 2021. Matheus Souza, Sociedade Individual de Advocacia. Obrigado, secretária. Obrigado pela leitura. Nós vimos aí um parecer jurídico muito bem fundamentado, né, com bastante justificativa, com muita prática, deu para ver a precisão do parecer. Nós estaremos agora disponibilizando o tempo para que os colegas possam estar no momento aí de debate, momento de fala. Interessante que os colegas observem, me parece que do seu lado direito da tela, né, se o seu microfone está aí fechado, quando o colega estiver falando, que é de suma importância, tá? Nós vamos ter aí esse momento de debate, esse momento de o vereador ficar à disposição para queira falar algo, ok? Está aberto aí o espaço, a palavra, é isso, senhor presidente? O que, colega? Eu estou falando, está aberto a palavra, é isso? Isso, está aberto aí para os colegas participarem. Senhor presidente, primeiro eu quero saudar Vossa Excelência, bem como os demais colegas vereadores, e dizer que, em observação ao projeto, eu vi que eu, inclusive, até encaminhei aí a Vossa Excelência, acredito que o doutor Matheus também deve ter feito a mesma coisa, porque foi através do jurídico da casa, uma emenda aditiva a esse projeto. Essa emenda não é uma emenda modificativa, não muda nada, o projeto continua da mesma forma, ele apenas está incluindo o artigo 180, o parágrafo 12 do artigo 184 da Lei Orgânica Municipal, que é a lei que nós, no final do ano passado, né, nós fizemos aí a aprovação dessa lei, que é a Lei Orgânica Municipal.
Então, na verdade, esse projeto, esse artigo que eu pedi para que fosse incluído da Lei Orgânica Municipal junto ao projeto, é aquele projeto, na verdade, dá ao vereador os mesmos poderes que tem, por exemplo, um deputado, de fazer a emenda parlamentar e a destinação de recurso a tal localidade. Então, acho que isso aí é muito importante, precisa esse artigo da Lei Orgânica Municipal estar em consonância com as demais leis, que é a lei das diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e o plano plurianual. Então, eu fiz aí essa emenda, né? Acredito que o doutor Maceu também encaminhou a Vossa Excelência. Então, só para dizer que junto ao projeto também tem essa emenda que é importante para reforçar o mandato dos vereadores. Então, nobre vereador, antes de dar a oportunidade para outro vereador, queria fazer uma colocação também. O nobre vereador Manuel Miron, durante a semana, também questionou, e pela orientação e pelo que entendemos, não há necessidade, como também não há nenhum problema, né? Na verdade, essa emenda ou está implantando justamente o artigo da nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica, onde faz essa defesa, onde dá essa garantia do vereador com a emenda impositiva, acho que essa que o colega está falando. E não condiz a nada em real, pedido do colega. Pena que eu preciso de ver a questão da plenária dos colegas, porque a emenda que o nobre vereador deixou nessa casa está sem a assinatura do vereador. Não sei como é que se pode considerar. Como eu disse, não tem necessidade dessa emenda, como também não tem nenhum problema ela ser implantada. Nós podemos implantar na LOA, que virá ainda esse ano. Na verdade, nós não podemos, não. Na LOA, ela não pode faltar em hipótese Justamente. Senão não tem. Ela não deve faltar. Como também no PPA. Aí é o que o doutor Matheus me orientou hoje, na verdade, né? Que ele entende que talvez não possa nos trazer prejuízo. Ela não está constando no que nós estamos autorizando agora, né? Que pode não nos trazer, mas que para que nós tenhamos mesmo a garantia, o ideal é que se acrescente essa emenda. Então, eu acho que é o que você falou, não vai trazer prejuízo nenhum ao projeto, né? E vai apenas reforçar aí o mandato dos vereadores. Como eu disse, a emenda do nobre vereador, não vejo nenhum problema. Preciso que a plenária aí vai votar com a emenda ou sem a emenda. Como eu disse, a emenda está sem a assinatura do nobre vereador. Poderia ter. Mas está todo mundo sabendo que fui eu que encaminhei a emenda, exatamente, o tempo foi curto, porque nós recebemos ontem essa informação dessa sessão para hoje. Eu já tinha requerido, inclusive, de Vossa Excelência, as sessões atrases, né, para que nós fizéssemos essa emenda. Pedi, inclusive, a Vossa Excelência que, se possível, que levasse alguém da contabilidade para que nos desse uma orientação melhor, né? Então, infelizmente, foi o tempo, né, Vossa Excelência? Nós recebemos ontem a informação de que tinha hoje essa sessão, então todo mundo está sabendo que a emenda é minha, que foi eu que mandei. A questão da assinatura não tem problema nenhum. Se for o caso, eu posso me deslocar daqui até hoje mesmo para fazer essa assinatura aí. Ok, seria bom, colega. Mas é interessante entender que o projeto foi apresentado no dia 20 de abril, né? O pedido de parecer foi feito há já mais de 15 dias, então é interessante que não que a gente está fazendo qualquer imposição com relação à emenda, colega, até porque a emenda ela fortalece de fato, né? O que se entende é que não há necessidade, o que também não tem problema, né? Como a gente também tem outras, mas a gente vai deixar outros colegas aí a estar participando também, sem problema nenhum, porque não pode ficar até porque eu sou o presidente, é bom os colegas estarem falando também mais. Aí, mais Senhor alguém? presidente, vereador Amarildo, senhor presidente, eu também tinha essa dúvida, né, juntamente com Beto e vereador Miron, né, e agora ficou mais esclarecido, né, eu creio que possa entrar na LOA,
mas se nós podemos colocar essa emenda nesse projeto que vai ser aprovado hoje, não tem por que a gente não aprovar para dar mais segurança para nós, né? Nós vereadores, principalmente vereadores de oposição, né? Isso vai facilitar muito no nosso mandato aí, no nosso trabalho. Né? Então, juntamente com o Beto aí, gostaria que a emenda dele fosse aprovada juntamente com o projeto aí de lei de diretrizes orçamentárias. Né? E dizer ao presidente que, né, não precisa esperar um parecer da prefeitura, né, porque nós temos aqui no dentro do regimento que a devolução do projeto aprovado teria que ser até o dia de 30 de junho, né? Dentro do nosso regimento interno. Então, ficou uma coisa de última hora. Infelizmente, não teve ninguém da contabilidade para estar nos ajudando, orientando, tirar algumas dúvidas que a gente tem. Né? Então, eu peço ao senhor presidente aí que possa, né, rever as situações para não deixar nós numa saia justa e, às vezes, não temos conhecimento do que nós estamos aprovando. Né? Eu tive tempo ainda de dar uma estudada no projeto, né? Mas peço ao senhor presidente que, mesmo, né, passando a aprovação do projeto, que possa trazer alguém para estar nos orientando a respeito, né, da lei de diretriz orçamentária. Ok, colega. Ótima colocação do colega. Com relação a alguém para comparecer para orientar é de suma importância, mas com relação ao conhecimento do vereador e à leitura, não justifica, porque afinal de contas já tem mais de 60 dias que nós apresentamos o projeto e fizemos questão de encadernar, né, e entregar a cada vereador o caderno para que ele pudesse ter acesso e tirar qualquer dúvida. Mais algum vereador? Mas faltou, senhor presidente, um funcionário, né, da contabilidade vir até a casa para estar nos orientando. Verdade, isso sempre verdade. Aconteceu e dessa vez, né, ficou essa falha aí. Senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Pois não, vereador. É o seguinte, só a respeito à emenda impositiva, a própria lei orgânica, ela assegura o vereador. Como nós temos a oportunidade de votar na LOA ainda, como foi a sessão extraordinária para votar esse projeto, tem a LOA, mas põe em votação com a emenda e sem a emenda. Os vereadores que querem acompanhar com a emenda, acompanha. Quem querer acompanhar sem a emenda, acompanha sem a emenda. Quem querer acompanhar com a emenda, que acompanha com a emenda. Ok? Ok, novo vereador. A gente vai estar fazendo isso em dois momentos. Pois não, Beto. Eu só queria reforçar aqui, senhor presidente. Na verdade, o que eu estou requerendo não é uma coisa para mim. É para todos nós, vereadores. É importante que Zaqueu chegue lá na localidade, né, no reduto eleitoral dele, e diga: eu estou destinando tanto de recurso para cá, para fazer uma obra que foi requerida pela própria comunidade. É importante que Zé Pitomba chegue lá na localidade onde é o reduto eleitoral dele, e ele bate no peito e fala lá: olha, eu estou destinando tanto para cá. Então é uma coisa que reforça realmente o mandato do vereador. Isso realmente eu acho de extrema importância, viu? Mas... Então é isso, senhor presidente. Vamos deixar os outros nobres colegas opinarem. Senhor presidente, está me ouvindo, senhor presidente? Estou ouvindo sim, colega. Estou ouvindo. Não quer dizer que vai tirar o direito do vereador da emenda impositiva, não. O vereador tem o direito, está na lei orgânica, tem a LOA para a gente aprovar isso aí ainda, para a gente conseguir essa emenda. Como hoje é uma sessão extraordinária, vamos embora logo ao foco que nós temos, aprovar esse projeto, vamos embora aprovar. Se tiver mais algum vereador para falar, fala. E se querer pôr com a emenda, põe com a emenda. Aí põe a votação. O vereador que querer votar com a emenda, vota. O vereador que querer votar sem a emenda, vota tranquilo, normal, sem nenhum problema. Ok, colega, já entendi a proposta do colega aí. Está se debatendo exatamente sobre esse projeto. Então, a emenda é sobre esse projeto. A emenda, na verdade, só vai reforçar o que já está na lei orgânica e o que deve vir no PPA e na LOA. Mas eu acho importante porque já fica aí uma garantia a mais. É isso, senhor presidente. Ok, colega, já foi passada a mensagem. Eu acredito que todos os colegas já entenderam, né? Está bem fácil de entender aí a fala do vereador Beto, vereador José Hélio. Delcio, pois não, colega?
Boa tarde a todos os colegas aí, boa tarde a Thelma. O senhor presidente, a gente veio aqui, o foco da gente é votar no projeto. A emenda eu acho que deve deixar com calma, ninguém também teve acesso. Depois que a gente vota na emenda, eu acho que a emenda tem que ficar para outro dia. Ô, colega, é bom o colega entender que não tem como fazer isso que o colega quer. Se aprovou o projeto agora, é o projeto com a emenda. Não tem como se aprovar o projeto agora e querer aprovar a emenda outro dia, não. Isso aí já era. Ou é hoje ou não é mais, colega. Entendeu? Então não é hoje, porque nosso foco hoje, eu vim aqui, colega, para votar no projeto. Pois é o projeto que Vossa Excelência está votando, é o projeto que está em discussão. Nós viemos aqui para votar no projeto, colega. Está bem esclarecido do jurídico. Colega, é sobre o projeto que nós estamos falando. Vossa Excelência quer empurrar a emenda. Vossa Excelência quer empurrar a emenda de qualquer jeito para ser votada. Eu não estou querendo empurrar, não. A emenda faz parte do projeto, vereador. Ok, colegas, a gente vai... Olha, vamos dar oportunidade para outros colegas aí, porque eu já entendi. Já deu para entender a fala dos colegas. Depois, na votação, a gente vai definir, e na votação vai existir a opinião de cada um, né, de forma oficial, sim ou não, voto ou não voto. E outros colegas que não opinaram ainda, eu gostaria de ouvir, por gentileza. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colega. Boa tarde aos demais colegas, vereadores. Eu vejo, claro, que a gente está debatendo o projeto em si para votar, né, a LDO, mas como o colega também colocou, né, que o projeto está na casa há quase 60 dias, e quando a emenda do vereador Beto chega, talvez de última hora, o projeto também está na casa há 60 dias e está sendo votado em uma reunião extraordinária. Tivemos tempo hábil também para ser votado. Então, quer dizer, uma coisa não justifica a outra, né? Então, se não é proibido, eu não vejo problema nenhum de acrescentar emenda a este projeto, né? As coisas, eu acho assim, quanto melhor e poder ficar mais amarrada, mais seguro, melhor entendeu? Porque a gente sabe que aqui as coisas que a gente está votando hoje não vai valer para a gestão de 4 anos, de 8, de 12, ela vai ficar para um município. E a gente não sabe como é o comportamento de cada gestor. Então a gente precisa que as coisas estejam amarradas e bem seguras. E a gente vai ter o plano, como diz aqui, que as metas e prioridade para o exercício de 2022 serão excepcionalmente definidas no plano plurianual. No plano plurianual é onde a gente vai definir como é que essas emendas serão destinadas. E quando a gente fala de emendas, é bom a gente também esclarecer, tirar as dúvidas, porque imagine só, se não fossem as emendas dos deputados estaduais e federais, como é que os municípios estariam? Porque vários benefícios que tem dentro do município são através de emendas de deputados federais e estaduais. E isso não impede que nem o governo, nem o presidente continue fazendo o que é de sua obrigação. Mas as emendas, elas também chegam. Então, da mesma forma, eu acho de fundamental importância. Não quer dizer que não tá, que votando ou não está tirando o direito do vereador, está garantido porque está na lei orgânica, mas se pode ser votado, como o presidente colocou aí, que nada proíbe de ser votado, não vejo impedimento nenhum votar tanto no projeto como na emenda agora. Entendeu? E outra coisa, senhor presidente, eu li o projeto. A gente tem dificuldade por não entender de contabilidade, né? Reforço aqui, para que, por exemplo, no PPA, alguém possa estar indo à casa antes para orientar, até para que os vereadores a gente possa conhecer melhor. E outra, e também não impede que posteriormente alguém da contabilidade possa ir à casa para explicar a LDO. Não é porque estamos votando agora que às vezes ficou alguma dúvida que isso não pode ser sanado lá na frente. São essas palavras. Obrigado, novo colega. Bem colocado. E é importante os colegas entenderem que esse procedimento, essa emenda, essa implantação, ela ir para o PPA de suma importância, porque o PPA são 4 anos, né? A LDO e a LOA
é a cada ano. E o PPA e a lei orgânica, é como o líder dessa casa, José Hélio, diz, a lei orgânica ela é que estabelece. Mas quando a gente implanta nessas leis que fundamentam, ela vai dando uma garantia a mais. Então, assim, eu já ouvi a fala dos colegas, daqui a pouco a gente vai dar uma sugestão de voto. Eu só gostaria de ouvir aqueles colegas que ainda não falaram. A opinião dos que já falaram, a gente já deu para ver. Mas aqueles que não falaram, ainda é interessante falar. Não está aberto para discussão, senhor presidente? O que, colega? Não está aberto para discussão. Se voltar o parecer jurídico, se ler o MEI, mais ou menos, do parecer jurídico, diz o seguinte: não pode pedir vista, não pode ter emenda, não pode pedir 5 minutos, não pode votar o projeto. Se pegar o parecer jurídico e ver o MEI dele, mais ou menos, vai ver isso aí. Ok, colegas? Vossa Excelência não mais alguém gostaria de falar? Vossa Excelência não entendeu o parecer jurídico. A emenda, inclusive, está sendo feita exatamente pelo jurídico. Vamos ouvir outros colegas aí. Senhor presidente. Votou o projeto. Manuel Miron quer falar. Manuel Miron. Depois vamos ouvir os outros vereadores. Tem ainda os outros vereadores. É interessante todos aí estarem opinando, para depois a gente ver o processo de votação, ok? Senhor presidente, quero saudar o senhor presidente, quero saudar os nobres colegas, a nobre colega Thelma. E, primeiramente, senhor presidente, queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado vida, e Deus é bom o tempo todo. Gostaria, senhor presidente, também de agradecer a Deus pela vida que temos, pelo o ânimo que temos para discutir os projetos. Gostaria, senhor presidente, como é de costume, citar um versículo da Bíblia, porque é um direito do homem sempre estar pautado na palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Gostaria também, senhor presidente, de externar os meus sentimentos às famílias enlutadas, dizer a cada um que Deus é o consolador. Não vou citar nome aqui das famílias para não roubar tempo, mas eu quero deixar registrado os meus sentimentos a toda a família que perdeu seus entes queridos. Senhor presidente, se temos a garantia de colocar em mais um projeto, que é a LDO, incluir essa emenda, é mais uma garantia, senhor presidente. Como é garantia na LOA, como está garantido na lei orgânica. Então, a emenda do nobre colega aí só vem a reforçar, só vem a somar mais uma garantia, mais uma coisa inédita que nunca houve no município de Piatã. Esse orçamento impositivo, onde o vereador poderá indicar um recurso para uma obra no município. Qualquer vereador, são os 11, é direito dos 11. E tendo na LDO, como cabe na LDO, é inconstitucional. Como é que nós, vereadores, não vamos colocar e ter mais uma garantia desse orçamento impositivo? Porque a lei de diretrizes orçamentárias, o nome, a sigla já até diz, lei que direciona o orçamento, lei que rege o orçamento.
uma direção para onde vai os recursos, para onde vai ser gasto, e tendo incluso o orçamento impositivo, é de suma importância essa emenda. Eu conversando com o jurídico, o doutor Matheus, ele falou comigo também. Eu questionei ele também. Ele falou, vereador, pode ser apresentada, pode ser incluso dentro desse projeto. E por que nós não fazemos? Se está no nosso alcance, se está no nosso, é direito nosso, dos 11 vereadores, como é que a gente não inclui para uma maior garantia, para uma maior segurança? Eu acho de suma importância essa emenda do nobre colega Beto Bahia. Ele está querendo reforçar uma coisa conquistada na reformulação da lei orgânica do município. Uma coisa que não tinha, nunca teve no município de Piatã. Por isso, é de suma importância, senhor presidente, que a emenda seja lida, que a emenda seja inclusa, seja votada, para depois voltar o projeto. Esse é um ponto de vista meu, porque eu acho que é de suma importância, senhor presidente. Obrigado. Ok, não, vereador. Mais algum vereador aí que não manifestou ainda? Mais alguém que não manifestou gostaria de manifestar? Para a gente já ir para o procedimento de votação. Tem mais alguém? Nós temos ainda 4 vereadores que não manifestaram. Fique à vontade. Senhor presidente. Pois não, colega. Põe em votação o projeto e a emenda. Ok, mas eu preciso preciso dar um tempo dos outros vereadores, colega, para ver se os outros querem dar opinião. Presidente. Pois não, colega. Pois não, Kaique. Bom dia. Bom dia, colegas. Boa tarde, né? Desculpa, boa tarde. Senhor presidente, põe o projeto e a emenda. Quem querer votar na emenda, vota. Quem querer votar no projeto, vota. Pronto, mais uma opinião. Mais uma opinião importante. Mais alguém? Está faltando 3 vereadores ainda. Senhor presidente. Pois não, colega. Senhor presidente, caros colegas. Na verdade, é um direito do vereador Beto, né, de estar apresentando a emenda. Eu acho desnecessária, não por questão de nada, que ela já consta já na lei orgânica, é uma coisa que é direito do vereador, e o vereador vai correr atrás. Eu concordo aí com o Kaique, como o Zé Pitomba acabou também de dizer, que na verdade tem que ir para a votação, senhor presidente. Eu acho ok, mas a gente... Perfeito. Mais uma opinião. Isso, democraticamente tem que consultar todos. Muito obrigado. Obrigado, colega. Mais algum vereador ainda para opinar? Tem ainda... Só tem 2 vereadores, né? Tem Zaqueu. Senhor presidente. Pois não, colega. Caros colegas, boa tarde. Senhor presidente, a gente está vendo o debate aí, né, da emenda e do projeto. Vamos colocar o projeto em votação, a emenda primeiro e segundo o projeto, né? Com relação à colocação, nós iremos colocar em votação. Com relação à colocação de qual será primeiro, nós iremos estar à mesa aqui decidindo. Ok, colega? Senhor presidente, é simples fazer a votação. Chama pelos nomes. O projeto, vota com o projeto. A gente está em debate. Quer ensinar o presidente como fazer? A gente está em debate com relação ao projeto e emenda, colega. Depois eu vou colocar o processo de votação e vou... Quer que você aparecer nas redes sociais, Deixa eu falar, rapaz. Calma, deixa eu falar. Vossa Excelência quer comandar a sessão, rapaz. Vossa Excelência tá virando bagunça, tá virando bagunça. Seu presidente... Colegas, para votar, tá virando bagunça, colegas, por favor, pode concluir sua fala, Zé Pitomba, concluir sua fala, por favor, que eu vou já concluir, porque todos já falaram. Tudo muito simples, senhor presidente. Põe em votação o vereador que querer votar
a secretária vai anotar. O vereador que querer votar no projeto com a emenda, eu voto no projeto, sou favorável ao projeto com a emenda. Voto no projeto sem a emenda. E depois somos votos. Colega, esse procedimento, a gente está aguardando para anunciar o processo de votação após o processo da discussão. Nós vamos estar verificando a forma da votação. Nós gostaríamos de saber se tem mais alguém que gostaria de falar sobre a emenda, com relação à emenda, o processo de votação. Se a gente definir algo aqui e os colegas acharem inconveniente, aí os colegas poderão dar opinião dentro do processo da votação, ok? Gostaríamos de saber se tem mais alguém. A vereadora Thelma só que não manifestou. Mais uma vez aqui, senhor presidente. Pois não, colega? Eu quero falar em termos regimental, que é primeiro, segundo o regimento, é primeiro votar a emenda, depois o projeto. Não pode votar o projeto já com a emenda inclusa. Eu estou dizendo aos colegas, e repito ao nobre colega, que essa mesa diretora irá fazer a colocação da votação. Se houver algo inconveniente, os colegas dão a opinião quando a gente colocar o processo de votação, ok, colega? Eu posso concluir. Só estou falando, senhor presidente, eu só estou falando em termos regimental, que eu estou com o regimento. Eu entendi, colega, mas a fala do nobre colega a fala do nobre colega poderá ser quando a gente anunciar a forma da votação. Se a gente anunciar a forma da votação de forma equivocada, a gente vai agradecer e vai contar com o auxílio e a ajuda dos colegas, caso a gente está fazendo algo inconstitucional. Mas eu quero dizer que nós não estamos no processo de votação, nós estamos no processo de debate, de discussão. Obrigado, senhor presidente. É isso que a gente precisa entender. Nós estamos em debate com relação à emenda, é favorável ou não, e não dizer qual é que vota primeiro ou vota segundo. Então, eu queria pedir mais uma vez ao colega, que a interferência dos colegas, é de suma importância para a gente aqui na mesa. Mas é no momento, é preciso entender que é quando a gente está no momento, falando daquele momento de votação. Nós estamos em debate, por favor, estamos em debate. Gostaria de saber se a gente pode concluir o debate e pode entrar no processo de votação. Podemos fazer isso agora? Vamos escutar o nobre colega Zaqueu, senhor presidente, que foi cortado da fala dele. Zaqueu, nobre colega Zaqueu. Pode concluir, Zaqueu, desculpe, eu acho que a gente cortou até sua fala. Não, senhor presidente, eu estou ouvindo o debate aí, né? Sobre aí se coloca a emenda antes ou junto com o projeto. Até aí eu estou entendendo. Agora eu não estou entendendo porque essa confusão. Vamos botar logo em votação, né? Já foi debatido aí. 10 vereadores. E a gente aguarda cada um dar a sua opinião, não é verdade? Com certeza. Ok. Então, a vereadora Thelma também vai opinar. Nós ainda estamos em processo de discussão. Nós vamos passar a palavra para a vereadora Thelma, que vai opinar, e logo após nós iremos colocar o processo de votação, ok? Logo após eu quero a palavra também, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, né? Senhor presidente aqui ao meu lado. Eu estava, né, aqui observando as falas, apreciando a fala de cada colega e meio assim preocupada. Nas últimas sessões que nós tivemos aqui, eu notei por parte até de colegas vereadores, colegas que faz parte, né, de outras instituições e também do público, um erro de interpretação ou interpretações diversas, o que eu não estou aqui julgando, né? Os ouvidos ouvem, a pessoa filtra e cada um segue da sua forma. Para isso existe, né, a lei de liberdade à expressão, certo? Então, o que eu entendo, a minha opinião é o seguinte: nós viemos a esta casa hoje em sessão extraordinária, mas extra mesmo do extra, justamente para votar a LDO. Como o presidente relatou na chamada oficial, na abertura da sessão, que ele recebeu a informação de que teríamos até julho, mas que teríamos, na verdade, até 30 de junho, com 48 horas o prazo para entregarmos. Então, hoje, nesta casa, já que tem a emenda do nobre colega vereador Beto, faremos duas votações. Votaremos um de cada vez.
não houve ainda da mesa nenhum manifesto a respeito de ordem de votação. E, segundo a minha já conversa, o preparativo aqui, se Deus quiser, não houve nenhuma intenção de atropelar o regimento, e nós vamos votar a emenda depois, o projeto, ou vice-versa, sendo que a mesa ainda irá, não é, ter 1 minuto, eu acredito que o presidente ainda vai, né, pautar sobre isso. A minha opinião está clara, votaremos os dois, um de cada vez. Quem quiser acompanhar, acompanhe, quem não quiser, não acompanhe, cada um é livre, todo mundo aqui tem sua cadeira, não é o seu direito, e como o Júlio também bem colocou, está na lei orgânica, teremos ainda a LOA, não é isso? Para votar, e vamos brigar por esse direito também, mais à frente, eu acredito. Um abraço a todos, eu aguardo o momento de votação. Vereador Amarildo, concluindo. Senhor presidente, eu só queria deixar claro aqui para as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, que essa emenda do vereador Beto só nos garante, né, um direito que já nós temos, né, de poder levar algum benefício para nossas comunidades, né, para aquelas pessoas que a gente representa, né, uma forma de mostrar nosso trabalho, né. Eu sou favorável à emenda, né, e creio que alguns que não for, né, deve ter algum motivo. Tá? Então, eu queria deixar claro para aquelas pessoas que me acompanham que eu sou favorável à emenda. Ok, colega? Então, nesse momento, nós iremos proceder aí o processo de votação, ok? Nós iremos ouvir a leitura da emenda do nobre vereador Gleison Roberto, creio que orientado pelo o jurídico dessa casa, e nós iremos ouvir aí a leitura da emenda, ok? Vamos à leitura da emenda. Emenda aditiva ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de número 12 de 2021, para o exercício de 2022. Emenda aditiva ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de número 12 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022, no município de Piatã e da outras providências. O vereador abaixo subscrito, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, propõe a seguinte emenda, cuja justificativa segue em anexo. Artigo 1º. O projeto de lei de número 12 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022, no município de Piatã e da outras providências, será acrescido com o seguinte artigo. Artigo 76. A presente lei obedecerá às emendas individuais do projeto de lei orçamentária anual, serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 inteiro e 0,2% da receita corrente líquida para, no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações ou serviços públicos de saúde e ações ou serviços públicos de educação, nos termos previstos no artigo 12 e nos seguintes artigos 184 da Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. O atual artigo 76 do projeto de lei de número 12 de 2021 será renumerado para o artigo 77. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Piatã, Bahia, 28 de junho de 2021. Não está o nome, mas eu sei que é Gleison Roberto, né? Soares Mesquita. Então, colega, acredito que deu para entender bastante aí a leitura, que foi bem feita a leitura. Então, nesse momento, nós passaremos aí ao processo de votação. Nós iremos aí de forma individual, né, com uma possível chamada. Não estou vendo assim a todos os vereadores, se caso a gente declarar encerrada aí a votação e alguém ficar sem votar, porque na tela é mais complexo. E aí, justamente, a vereadora vai contando aqui, a gente vai estar colocando nesse momento, primeiro, a emenda em votação, ok? No primeiro momento.
e depois o projeto. É interessante aí que o vereador deve ter entendido a leitura da emenda. Foi muito debatida, né, com algumas divergências, mas faz parte de um projeto, ou seja, de um processo que é necessário. Então, primeiramente, eu vou estar iniciando. Senhor presidente, uma opinião aí minha aqui, né? Não sei se o senhor deve fazer a chamada por ordem alfabética. Pois é, essa questão de ordem alfabética para fazer todo o procedimento aqui, eu acho que é meio complexo, né? Senhor presidente, eu peço que faça pelos últimos, porque toda vez está começando pela ordem alfabética. Senhor presidente. Então vamos começar. Tá, eu vou começar a votação. Vou começar a votação, não existe designação. Então vamos. Assim que eu chamar o nome do cidadão, o cidadão dá seu voto, ok? Cada um tem mais de 18 anos, então sabe mais ou menos, sabe o que quer. Então não faz muita importância para quem tem segurança. Chamar primeiro, segundo ou último, ok? Então eu gostaria de saber da opinião do nobre vereador Ronaldo de Souza. A emenda. Senhor presidente, como o próprio jurídico da casa, né, segundo o vereador Beto Bahia, não é inconstitucional acrescentar a emenda ao projeto, então não vejo motivo nenhum de votar contra. Então, se é mais um meio de nos assegurarmos, então eu voto a favor, porque eu entendo que votar contra, eu estou votando contra meu próprio mandato. Então, meu voto é a favor. O vereador Zaqueu. Eu voto na emenda, senhor presidente. Não entendi. Não entendi Não entendi, colega. É o que nem Ronaldo de Souza falou aí, o vereador Ronaldo, o vereador Beto, o dono do projeto, como o jurídico da casa falou, né? Tá dando essa segurança aí, eu voto na emenda. Ok. Vereadora Thelma. Eu voto. Neste momento, eu não vejo a necessidade da emenda. Então, eu não voto na emenda. Vereador Manuel Miron. Senhor presidente, como mais uma garantia, como mais uma segurança, e como a LDO é uma lei que direciona o orçamento, direciona tudo da prefeitura, eu voto sim para uma garantia do orçamento impositivo. Vereador José Hélio. Senhor presidente, eu vou justificar o meu voto contra a emenda. A emenda não precisa de nós votar. A emenda já está pronta. A emenda impositiva já é pronta na lei orgânica. Vereador querer se aparecer, vai trabalhar. Meu voto é contra a emenda. Vereador Juscelando. Senhor presidente, meu voto também é contra, por questão já consta já na lei orgânica, não tem necessidade nenhuma aí, através da LDO já está tudo definido aí, não tem necessidade. Eu acho que a gente só está complicando o projeto. Meu voto é não. Vereador Gleison Roberto. Eu não posso votar contra a emenda que é de minha autoria. Eu voto a favor, senhor presidente. Ok. Vereador Edelson. Senhor presidente, por entender que a gente já tem esse direito, e até porque eu pedi para deixar a emenda aí, né? Não pode, tem que ser votada hoje. Meu voto é contra a emenda, senhor presidente. É contra. Vereador Carlos Henrique. Meu voto é contra a emenda, senhor presidente. Vereador Amarildo. Senhor presidente, não poderia de votar, né, em uma emenda
que nos assegura os nossos direitos, né? Direito esse de nós podermos trabalhar para o nosso povo. Já que não sou o queridinho do prefeito, né? Minha maneira de trabalhar é dessa forma, fiscalizando, né? Legislando, né? E essa emenda aí vai contribuir no meu mandato, né? Por eu não ser um queridinho do prefeito, eu sou favorável à emenda, viu, senhor presidente? Bom, colegas, vamos ver aqui, fazer a contagem, né, da votação. O secretário aí vai anunciar ali o resultado. Colegas, como eu fiz, né, a contagem, os colegas podem me corrigir caso veja algum erro. 5 votos a favor, 5 votos contra. Ou seja, temos um empate. Tendo um empate, né, aí a presidência é quem decide. Bom, colegas, aí 5-5, eleição acirrada, né? O debate foi de suma importância. Foi como foi dito, né? A gente colocar redundância dentro de um procedimento, né, por ar de desconfiança, eu entendo que a emenda poderia ter sido mais trabalhada. O nobre vereador, autor da emenda, esteve nessa casa hoje, não assinou a emenda. Não vou aqui estar justificando muito, até porque não há necessidade, mas o meu voto, para desempatar, ele é contra a emenda. Eu acho que não é necessário da emenda, porque nós temos outros momentos e já temos um momento com todo o procedimento consolidado. Finalizou? Sendo assim, cumprindo o regimento desta casa, com o desempate, né, do nobre colega presidente, professor Valmir. Sem som, nobre vereadora. Secretária, está sem som. Desculpe, colegas, esse negócio de liga e desliga microfone me confunde. Sendo assim, obedecendo, né, o regimento interno desta casa, sendo o senhor presidente Valmir Almeida, né, quem desempataria, ele desempatando contra a emenda, nós vamos votar o projeto sem a emenda. A emenda não vai passar neste momento. Seguimos aí a votação agora do projeto da LDO. Eu gostaria de chamar aí a vereadora Thelma para o primeiro voto. Viemos aqui, né, para esse objetivo. O meu voto é sim, é favorável. Vereador Carlos Henrique. Meu voto é sim, é favorável. Vereador Amarildo. Novo vereador Amarildo está aí? Está ali. É o microfone. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edelson. Meu voto é sim, senhor presidente, até porque o meu parecer é favorável ao projeto. Meu voto é sim. Gleison Roberto. Senhor presidente, na verdade eu iria me abster, mas eu não vou. Eu vou votar a favor, mas ainda assim eu quero justificar porque eu absteria. Eu, na verdade, estou envergonhado com a falta de preparo de alguns colegas. E reforço que o povo precisa eleger quem tem competência, quem tem conhecimento, quem tem compromisso com o povo. Seu voto, colega, por favor. Eu não sou queridinho do prefeito e que rabo preso só dá nisso, em omissão. Senhor presidente. Muito obrigado. José Hélio. O microfone, Zé. Seu microfone está desligado, colega. José Hélio, seu microfone está desligado. José Hélio, seu microfone. Senhor presidente, todos os vereadores que votou contra a emenda aí têm compromisso com o povo. Todos têm. Todos os 6 que votou contra a emenda têm compromisso com o povo. E, portanto, trata o povo deles muito bem. O povo do nosso município é bem tratado por esses vereadores. Meu voto é sim. Juscelando.
Senhor presidente, tem determinadas coisas nessa casa que tem que vereador aí que devia ter as 11 cadeiras, porque ele que tem que expressar, ele tem que falar pelo município. Essas pessoas têm que ser candidato a prefeito, porque aí ele faz da forma dele. Porque, na verdade, a cadeira minha, quem manda sou eu. Eu fui eleito, eu devo satisfação ao meu eleitor. Vereador nenhum aí nessa casa eu devo. Fica sabendo disso. Seu voto, novo colega. Eu quero dizer isso, quando alguns ficam dizendo que é queridinho, que é isso e aquilo, não é. Eu voto de acordo com o que eu achar que é. Eu voto, senhor presidente, eu voto, senhor presidente. Novo colega, seu voto, novo colega, por favor. Favorável. Fica desse jeito aí. Seu voto, novo colega, Juscelando. Respeite meu voto. Eu quero que respeite meu voto, senhor presidente. Meu voto é sim, favorável ao projeto. Ok, colega. Manuel Miron. Senhor presidente, o meu voto é sim ao projeto, porque lei é uma coisa que eu já vinha votando várias vezes, sempre votei a favor da LDO, do PPA e da LOA. Meu voto é sim. Ronaldo de Souza. Novo vereador Ronaldo. Por entender e saber da importância do projeto, né? Como tem um compromisso com o povo, compromisso com o executivo, compromisso com o desenvolvimento do município, o meu voto é sim. Novo vereador Zaqueu. Senhor presidente, quero falar da fala do colega Jussi, as minhas falas. E fico triste quando o colega fala que a gente é queridinho do prefeito. Não é não, a gente foi eleito pelo povo, não foi pelo prefeito, né? Cada um aqui dá seu voto, tem seu posicionamento, e meu voto é favorável ao projeto. Ok, colega. Todos os colegas, todos os colegas votaram sim, 10 votos a favor do projeto. Que bom, né? Muito bom que todos os vereadores responsáveis em votar em algo que é de suma importância. Nós queremos aqui agradecer a Deus, agradecer aos colegas e dizer que, se Deus quiser, de amanhã a 8, nós estaremos aqui nessa casa, presentes, com a forma que nós, de fato, sempre gostaríamos de estar aqui presente nessa casa, junto com os colegas, dialogando e debatendo juntos. Nós queremos agradecer a Deus e a cada um de vocês pelo compromisso. Muito obrigado, colega, pelo compromisso que vocês tiveram de todos estarem a ter um momento aí nos ouvindo. E é interessante e agradeço àqueles, né, que entenderam a cada discussão, porque dentro de uma discussão, dentro de um debate, alguém ganha e alguém perde, e feliz é aquele, ou sábio é aquele que reconhece qualquer que seja o resultado. E declaro encerrada a sessão de hoje. Boa tarde a todos os colegas.